Quero falar para vocês do livro Grande Divórcio, de C.S. Lewis. Quem sabe você se anima aí de ler. Edição Thomas Nelson Brasil. Enfim, do que trata o livro? Primeiro, que tipo de texto é? É fantasia. Então, é bem legal a gente deixar o texto trabalhar a nossa imaginação, não ficar procurando em cada simbologia seu significado. A moral do texto, a moral aqui da história vai surgir. Não precisa se preocupar. É fantasia, é C.S. Lewis, então tem unicórnio, tem um ônibus levando fantasmas, tem encontro de fantasmas com espíritos, tem uma natureza vigorosa, potente, resistente, tem todo um cenário que ele vai construindo, tem muitos diálogos e a partir desses diálogos que a gente vai vendo a ideia por detrás do texto, né, se desenrolando. Ele fala muito, né, dessa distinção entre bem e mal. O mal ele não pode ser transformado, o mal ele precisa ser subjugado, rejeitado, abandonado para que eu experimente o bem. Então a gente vai ver o tempo todo nos diálogos a necessidade de se abrir mão de bagagens, que é o correlativo do se eu tiver que, né, cortar uma mão, lançar fora um olho, para experimentar o bem, essa ideia do, eles chamam o encanto do mal, precisa ser desfeito. E aí eu separei aqui um trecho que eu acho que orienta a leitura nesse sentido de captar a moral da coisa. Ele diz: acredito que a terra, se for escolhida em vez do céu, acabará demonstrando ter sido o tempo todo apenas uma região do inferno. Mas, se posta em segundo lugar, em relação ao céu, terá sido desde o início uma parte do próprio céu. Então, se eu já vivo hoje a realidade do céu, essa realidade orienta toda a minha trajetória. E se caso contrário, a realidade que existe para mim é apenas essa, debaixo do céu, sem fim último, sem transcendência, como diz Paulo, se toda a minha esperança está aqui, miserável homem que somos, né? Então ele trata muito disso. Bom, como eu disse, tem os fantasmas sendo levados num ônibus para esse lugar que nem ele, nem a gente tem pretensão de querer desvendar. Ele fala, olha, isso não é uma cogitação, uma conjecturação a respeito do céu, não é uma fantasia. Então, enfim, neste lugar, o que é importante a gente perceber é que são realidades diferentes. E o tempo todo, quando ele vai mostrando os personagens e os diálogos, a necessidade de abrir mão dessas bagagens, de experimentar essa nova realidade. Não dá para experimentar essa nova realidade se eu continuo pensando nas mesmas perspectivas, né, da Terra. Então a questão do tempo também é uma coisa que bem importante, porque o tempo não é linear, assim como também a forma de locomoção é uma outra realidade, é um outro contexto. E aí surgem os diálogos, eu coloquei aqui alguns, né? Um poeta incompreendido, injustiçado, que não coube, né, no capitalismo, não coube no comunismo, ele não cabe em lugar nenhum, sempre essa sensação de injustiça. Um intelectual que acredita que a noite não chegará, porque a perspectiva lá é o seguinte, é um crepúsculo. A noite está se aproximando, a noite, esse paralelo com as trevas. Mas para o intelectual não, isso é superstição. Aquele crepúsculo, na verdade, quer dizer que vai amanhecer, que nós estamos nos encaminhando para um grande florescimento. Então ele tem esse tipo de coisa, né? Algumas surpresas, como o encontro de um religioso com um assassino. O religioso não consegue conceber a presença daquele assassino lá, e o assassino, né, querendo mostrar para o religioso o tempo todo que ele só está lá por dádiva, por graça, porque o religioso reivindica seus direitos, e ele fala, para com isso, para de reivindicar direitos, não é assim aqui, né? Para estar aqui você tem que abrir mão deles, entender que tudo é dádiva e clamar por caridade, porque o religioso diz, eu não quero caridade, eu quero apenas os meus direitos. Ele fala, não, você precisa clamar por caridade, né? Tem um encontro de um ortodoxo e de um liberal, né? E nesse diálogo sai coisas do tipo, mas espera aí, né? Você não acredita que o inferno, eu não podia falar sobre inferno, isso não condiz com o espírito da nossa época.
Então passa por aí também. É muita dificuldade de se abrir mão. Aqui ele deixa bem claro que o que é necessário numa realidade de vida debaixo do sol, não é necessário lá. Lá nós não temos necessidade. É muito interessante como ele aborda isso, que lá não há necessidade, né? Tem um trecho aqui que eu acho muito legal, que um fala para o outro assim: viajar com esperança é melhor do que chegar. Aí o outro responde: se isso fosse verdade comprovada, como alguém poderia viajar com esperança? No nosso caso, né, como diz Paulo, nós estamos indo na direção de um prêmio, né? Nós estamos indo para o face a face, algo que nos espera que é maior e melhor do que o que eu tenho aqui. Então, ainda que eu já experimente da realidade do céu, como ele diz, eu tenho esperança de chegar no face a face, né? Tenho cínico, insatisfeito e descrente de tudo, uma mulher que temia ser vista naquela condição fantasmagórica, exposta, o maior de todos os encontros, que é o do Luz com seu grande mestre, né, o George MacDonald, e a partir daí muita coisa dessa realidade se esclarece. Eu também marquei aqui um trechinho para ler que eu acho muito legal do encontro deles, né? O George MacDonald falando: não apenas este vale, mas todo o passado terreno terá sido céu, de novo aquela ideia anterior, para quem é salvo. Da mesma forma, não apenas o pôr do sol naquela cidade, mas toda a vida terrena de seus habitantes será vista pelos condenados como inferno. É isso que os mortais não compreendem. Sobre algum sofrimento passageiro costumam dizer: nenhuma felicidade futura poderá compensar isso, sem saber que o céu, uma vez alcançado, trabalhará de modo retroativo e transformará mesmo essa agonia em glória. Referindo-se a algum prazer pecaminoso, dizem: se eu puder ter isto, aceitarei as consequências, não percebendo que a condenação se espalhará de volta ao seu passado e contaminará a alegria do pecado. Ambos os processos começam antes mesmo da morte. O passado do homem bom começa a mudar, de modo que seus pecados perdoados e sofrimentos recordados adquirem a qualidade do céu. Já o passado do homem mau coincide com a sua maldade e é preenchido apenas com a tristeza e monotonia. Então, essa perspectiva aqui de tempo, que a realidade do céu já nos encontra. Aquela ideia primeira que eu já compartilhei aqui, né? Ele diz que o homem tem impresso nele uma natureza que prefere reinar no inferno do que servir no céu. Por isso que essa bagagem tem que ser lançada fora, né? O lugar tem todo tipo de fantasma, diálogos, né, que vão revelando as dificuldades de abraçar a nova realidade. Nos faz lembrar muito da parábola do rico e do Lázaro, né, quando o rico pede: pai Abraão, deixa Lázaro voltar, né, e avisar do tipo de tormento que é isso aqui. E Abraão responde: olha, nem que Moisés e os profetas não convenceram, nem ninguém ressuscitando dos mortos convencerá. Então fala desse coração obstinado e de que para experimentar o bem eu preciso necessariamente fazer o quê? O grande divórcio, né? Que é me separar, me divorciar do mal. Espero que eu tenha estimulado você a ler esse livro, né? Um livro muito bom. Eu sempre venho aqui dar dica de leitura e que esse vídeo tenha servido para isso, né? Você encontra na Amazon, inclusive se você comprar, se você quiser, aqui na bio do meu Instagram, tem um link super tranquilo de achar esse livro. Que você aproveite, então, uma boa leitura.